Bom, gente, quero iniciar. Para quem não sabe, hoje eu sou designer, mas eu fiz ali uma pontinha na biologia quando eu fiz o primeiro vestibular. Eu fiz 4 anos de biologia, mas como eu não tenho propriedade, pedi ajuda para minha esposa, que é bióloga. Então eu queria trazer, antes da gente começar a discorrer sobre o texto mesmo, eu queria trazer uma curiosidade para vocês. Existe um grupo de plantas, nada a ver com o assunto, né? Mas eu vou chegar lá. Existe um grupo de plantas chamadas pirófitas. O nome do grupo vem do grego: piro, fogo, fito ou fitas, planta. As pirófitas, elas são um grupo de plantas que necessitam do fogo para se propagar e germinar. Então, a semente delas, elas têm que ser expostas a altas temperaturas para elas morrerem e começarem a germinar na terra, criarem raízes, crescerem, darem caules, flores e frutos. Então é isso. Geralmente, quando suas sementes são expostas a altas temperaturas, isso é devido a incêndios florestais ou qualquer outra coisa que a gente possa imaginar. Na hora eu não pensei em nada, mas qualquer outra coisa que possa causar uma alta temperatura em uma floresta, elas são ativadas, essas sementes, e começam a germinar. Durante seu ciclo, essas plantas irão produzir folhas que darão frutos e assim gerarão novas sementes. Tá? Essas sementes, elas parecem muito com a analogia que Jesus fez da semente de trigo, que ele falou lá em João 12, 24, que ele falou assim como a semente de trigo, se não morrer, não germina, vocês também, se não morrerem, não darão frutos. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Tá? A gente leu os versículos do 2 Timóteo 1, do versículo 3 ao 18, e desse conjunto de versículos eu tirei 3 pontos para a gente estudar essa noite. Tá? O primeiro ponto deles é a fé não fingida. Mas antes eu vou dar minha introdução sobre o livro, porque eu esqueci, gente, me perdoe. Então, assim, sobre a carta de 2 Timóteo. Ela provavelmente, muito provavelmente, foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ela foi escrita entre o ano de 64 e 68 depois de Cristo, e o conteúdo que ela tem ali basicamente aborda um incentivo ao ministério de Timóteo. Tá? Timóteo, ele estava em missão em Éfeso e mais tarde ia se tornar pastor da igreja de Éfeso. Então, a carta de 2 Timóteo é um incentivo ao ministério de Timóteo, incentivando ele a prosseguir mesmo em meio às dificuldades. E também Paulo dava instruções para o jovem e encontrar ele lá em Roma. Porque Paulo estava preso, estava sem amigos e precisava de companhia e também de dar alguns últimos conselhos a Timóteo antes de morrer. Ela é dividida em 2 partes. A primeira parte ela vai focar muito nesse encorajamento, que eu já citei. E a segunda parte, elas são instruções para como Timóteo deveria lidar com falsos ensinos dentro da igreja, que estava em ascensão naquela época. Então, a igreja tinha muitos falsos profetas se levantando, ensinando falsas doutrinas à igreja de Jesus. Então, o Timóteo era um grande colaborador de Paulo e até hoje ele é tido como um líder exemplar na história do cristianismo. Né? Provavelmente Timóteo morava em Listra, ele era filho de Eunice e a Eunice, a mãe dele, era judia. A Bíblia não fornece muitas informações sobre o seu pai, exceto que ele era grego. Então, para quem quer saber um pouquinho mais da história de Timóteo, nessa questão, pode ler depois o livro de Atos, que, cara, tem bem certinho lá, fala sobre o pai dele, sobre a mãe dele, sobre onde ele estava, sobre como ele encontrou com Paulo. Então, Timóteo provavelmente se converteu durante a segunda viagem de Paulo e Barnabé a Listra. E depois disso, ele participou de outras viagens com o apóstolo Paulo, plantando igrejas e pregando o evangelho. Segundo a tradição conta, depois que Paulo morreu, provavelmente depois que escreveu essa carta, Timóteo também morreu de forma martirizada pela perseguição ao cristianismo que estava acontecendo naquela época. Então, assim, a primeira vez que Paulo foi preso, ele permaneceu preso em Roma por 2 anos. Isso foi muito engraçado, porque eles prenderam Paulo para evitar que ele pregasse o evangelho. Mas durante os 2 anos que ele ficou preso, ele foi vigiado pela guarda do imperador, que é chamada de guarda pretoriana.
E durante esses 2 anos que ele foi vigiado, ele conseguiu pregar para praticamente todos os soldados da guarda do imperador. E também, durante esse tempo que ele ficou preso, ele escreveu as chamadas cartas do cativeiro, que são Filemão, Filipenses, Colossenses e Efésios. A carta que a gente vai estudar, ela se encaixa num outro grupo de cartas, chamadas cartas pastorais. As cartas pastorais abrangem 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito. 2 Timóteo é a carta que a gente vai discorrer durante essa série. Tá? Então, assim, gente, eram os últimos dias de Paulo. E depois de Paulo passar por tudo que ele passou, então ele sofreu apedrejamento, ele sofreu naufrágio, ele foi picado por uma cobra. Depois de passar por tudo isso, ele estava preso ali e ele tinha certeza que ele ia morrer. Não tinha mais para onde ele fugir. Ele falou, cara, não tem, o julgamento está acontecendo, eu estou sendo condenado, não tem como eu me livrar disso. Então ele tinha certeza que ele ia ser preso. E ali, o apóstolo que numa parte significativa da vida dele perseguiu os seguidores de Jesus, agora estava ali preso, escrevendo uma carta para talvez um dos seus únicos amigos, né? Porque os outros todos estavam com vergonha dele por ele ter sido preso tantas vezes, por estar ensinando com tanto afinco, com tanto fanatismo, e a galera começou a ficar com vergonha dele e começou a abandonar o evangelho. Então Timóteo era um dos únicos amigos que ainda estava com ele, que ainda era fiel ao que o Paulo tinha ensinado a ele, e ele estava escrevendo ali e falando, cara, eu vou morrer, só que você precisa manter essa chama viva, você precisa manter o trabalho que a gente fez juntos, que o Senhor fez através de nós, você precisa manter isso vivo, manter isso sendo propagado, né? Então ele sabe que não tem muito tempo e precisava garantir que o jovem Timóteo não desistisse da obra para a qual o Senhor o tinha chamado. Então a carta basicamente fala disso, um incentivo a Timóteo. E através de tudo que Paulo falou para esse jovem, principalmente ali hoje que a gente vai ver do versículo 3 ao 18 do capítulo 1, a gente pode tirar muitas lições profundas para nós, assim. Então, mesmo que nós não sejamos pastores, pregadores, até líderes aqui na igreja, a gente faz parte de lugares, de contextos que exigem que a gente tenha talvez as mesmas características de Timóteo. Então, nas nossas faculdades, no nosso trabalho, nas nossas escolas, em casa, até mesmo sozinhos, a gente precisa levar tudo que Paulo trouxe para Timóteo, a gente precisa trazer isso para a nossa vida. Porque também é aplicável a nós, e a gente pode tirar grandes lições de tudo isso. Então, dito isso, vamos ao primeiro ponto. O primeiro ponto do sermão de hoje, eu chamei de fé sem fingimento. Eu queria que vocês voltassem lá para o versículo 4 e 5, para a gente ler juntos mais uma vez. Então Paulo vai falar, lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide, em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Quando eu comecei a estudar esse texto, isso foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Principalmente quando Paulo fala ali no versículo 5, recordo-me da sua fé não fingida. E é sobre isso que a gente vai discorrer agora. Tá? O David Guzik, que é um comentarista bíblico, ele vai dizer que a fé não fingida, ou fé genuína, em algumas outras traduções, poderia ser traduzido literalmente como fé não hipócrita, ou uma fé que não é um ato vazio, né? E a gente sabe que a hipocrisia religiosa foi duramente criticada por Jesus, como a gente está vendo muito no livro de Marcos, na nossa série, né? Mas também foi criticada depois da morte e ressurreição de Jesus por Paulo e Tiago. E eu acredito que um dos motivos principais pelo qual a Bíblia fala muito disso, tipo, não viva uma vida hipócrita, não viva uma fé não fingida, é porque o nosso coração ele facilmente se apega a qualquer coisa que não seja Jesus. O nosso coração está procurando ídolos o tempo todo. E a religiosidade ela é um ídolo. E eu quero que fique claro para vocês que eu não estou criticando a religião em si. A religião tem muita coisa boa. O que eu estou criticando é um simples cumprimento de rituais mecânicos como uma forma de se livrar de uma culpa ou criar uma falsa piedade em nós. Para que alguém veja nós e pense, nossa, como essa pessoa é espiritual, nossa, como essa pessoa é crente, como essa pessoa é diferente. Então,
isso eu chamo de uma falsa religião ou uma religiosidade. E na época de Jesus, os fariseus eram especialistas nesse tipo de comportamento. Uma fé que não é fingida, ela vai fazer talvez as mesmas coisas que os fariseus faziam. Vai orar, vai se preocupar em dar oferta, vai se preocupar em ajudar os pobres, mas a motivação do coração vai ser diferente. Então, porque é um equilíbrio delicado. A gente deve, e somos incentivados a praticar as disciplinas espirituais. Nós somos incentivados a orar, a jejuar, a ajudar os órfãos, ajudar as viúvas, amar o próximo, mas isso não pode ser algo que morre, que é aquilo em si mesmo. É a oração em si mesmo, é o jejum em si mesmo. Isso deve ser feito como uma forma de agradecimento à fé que nos alcançou, como uma forma de agradecimento à graça que o Senhor derramou sobre nós. Então, uma fé não fingida, ela pratica, sim, as disciplinas espirituais, porém com um coração cheio de alegria e esperança. Porque ela faz isso não para o próprio benefício, nem visando algo que as pessoas podem ver em nós, mas ela faz para engrandecer o nome do Senhor e reconhecer o que Ele fez por nós. Uma fé não fingida pratica a devoção de forma a responder a um amor que nós já sabemos que é imerecido, mas recebemos do Senhor mesmo assim. Alguém com uma fé não fingida sabe que não merece o céu, mas que o tem através da morte de Jesus Cristo. E o reconhecimento disso faz ele viver de uma forma que agrade ao Senhor. Faz ele orar, faz ele jejuar, faz ele se importar com o que Deus se importa. Esse tipo de fé, a fé mecânica e a fé religiosa, eu apelidei de fé farisaica. Tá? Então, tudo isso que eu descrevi para vocês, e no final eu trouxe esse contraste do que é uma fé não fingida, eu chamo de fé farisaica, que é justamente o contrário da fé que Timóteo tem. Né? Mas eu quero ir além ainda e trazer um outro tipo de fé, que a gente também encontra na palavra e também encontra em muitas comunidades, em muitos cristãos por aí, que eu apelidei de fé cética. Tá? Gente, semana passada eu assisti um documentário no YouTube chamado Fé Não Fingida. Não sei se alguém já assistiu. Tem uma época que ele ficou bem famoso. E quem não assistiu ainda, assistam, tá? O nome da produtora, se eu não me engano, é Poder de Deus. E, cara, é um documentário muito bom. E a primeira senhorinha que é entrevistada, a Dona Socorro, ela conta muitas histórias assim que me deixaram impressionados. Mas uma das histórias que ela conta é que o filho dela, de 14 anos, pegou tétano. E a doença começou a se desenvolver nele e foi para o cérebro. O menino estava internado e os médicos chegaram para a Dona Socorro e falaram, olha, teu filho vai morrer. Não tem mais o que a gente possa fazer por ele. Não existe forma de curar ele. Está muito agressivo, não tem esperança. E a Dona Socorro voltou para casa, foi na igreja dela. Ela frequentava a mesma igreja há 58 anos? Cara, ela frequentava a mesma igreja há mais de 50 anos. Aí eu percebo assim, pessoas que às vezes não ficam 2 anos na mesma igreja. Mas isso também eu achei incrível, mas enfim. E ela estava orando, passou a madrugada orando, e de madrugada ela falou que Jesus apareceu para ela e falou que o filho dela ia ser curado. E não ia ter sequela nenhuma. E, cara, depois que aconteceu isso, ela ficou extremamente animada. E ela ficou a noite inteira esperando amanhecer para pegar o ônibus para ir para o hospital. E ela falava que no ônibus ela ia cantando hinos, ela ia louvando, ela ia engrandecendo o Senhor por algo que ele já tinha feito. Quando ela chegou no hospital, o filho dela estava lá, recuperado. E, cara, foi um milagre. E aí eu fico pensando assim, cara, o que mais me impressiona nessa história, claro, o fato do menino ter sido curado, mas o que mais me impressiona é como a Dona Socorro abraçou isso de uma forma que é uma verdade. Ela falou, se Jesus falou, pronto, aconteceu. E ela começou a agir como se isso já tivesse acontecido. E assim, eu não tenho essa fé.
eu não consigo entender, às vezes, em meio a dificuldades ou em meio a situações em que eu preciso depender da palavra, das promessas do Senhor, às vezes eu não ajo com fé. Eu não ajo como se aquilo já tivesse acontecido. E eu achei isso impressionante. Paulo fala lá em Hebreus 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. E eu pergunto para vocês, por que para nós é tão difícil ter essa fé? Tem uma música infantil, eu acho que é da Aline Barros, mas tem uma música infantil que fala: se o mestre falou, tá falado, vou fazer o que ele mandar. E para mim a Dona Socorro foi isso, cara. Se o mestre falou, tá falado. Pronto. Não tem vírgula, não tem porquê. Se o mestre falou, tá falado. E a gente não age assim. Cara, e assim, muitos de nós, a gente já teve essa fé da Dona Socorro. Em algum momento da nossa vida, em alguma situação da nossa vida, a gente já teve esse tipo de fé. Eu, inclusive, já fui muito encorajado aqui na nossa comunidade por pessoas que eu vejo que têm uma fé não fingida. Em muitos momentos que eu estava abatido, em muitos momentos que eu estava passando por momentos de dificuldades, pessoas me encorajaram a continuar crendo. O problema é que a gente, às vezes, vai se esquecendo disso. E assim como Paulo falou para Timóteo, nós temos que manter aceso o dom de Deus. E a gente não mantém isso aceso em nós. Às vezes a gente só vai vivendo as coisas da vida e vai se esquecendo. Mas assim, uma fé não fingida, ela crê verdadeiramente. Eu não sei se vocês conseguem conceber isso. Quando eu era adolescente, eu me converti com 13 para 14 anos, eu fazia parte de todos os ministérios da igreja. E, literalmente, assim, todos os ministérios que eu podia, eu estava lá. E eu lembro que quando eu ouvia a história de missionários que morreram por Jesus, ou pessoas que abriram mão de pequenas coisas por amor a Jesus, eu estava lá, eu estava aplaudindo, mas no meu coração eu pensava assim, cara, que massa, legal que essa pessoa fez isso, mas assim, eu não estou pronto para dar um passo tão sério na minha vida. Eu não estou pronto para abandonar o meu conforto, eu não quero me aprofundar tanto nisso e eu não quero ser fanático. Então, para mim, tá legal aqui. E eu estava ali, eu orava de vez em quando e até jejuava. Mas como os fariseus, eu fazia isso de coração vazio, porque eu realmente não cria. Eu não pensava na fé como algo concreto, como algo real na minha vida. E se eu tivesse que abrir mão de algo realmente valioso para mim, por Cristo, eu considerava isso um fanatismo. Então, quando eu passava por dificuldades, ou quando eu era levado a enfrentar situações em que possivelmente a oração poderia me auxiliar, eu não fazia, porque eu tinha medo. Eu tinha medo de dar um passo maior. E eu pensava, será que Deus pode realmente curar? Será que realmente os milagres ainda acontecem? Será que eu realmente posso mudar? Será que é real essa história de novo homem? Porque eu não conseguia entender isso. E é difícil para a gente, porque a fé é algo muito subjetivo. Mas a gente tem que cair na real de que a fé, de que Jesus Cristo e o reino de Deus é mais verdadeiro do que esse púlpito aqui. Mais verdadeiro do que esse microfone, do que as cadeiras que a gente está sentando. Porque isso aqui, daqui 50 ou 60 anos, vai estar velho, vai estar podre. Isso aqui vai apodrecer. Isso aqui, se cair uma aguinha aqui nessa madeira, não sei se tem verniz ou não, mas se não tiver verniz, vai apodrecer. Só que Jesus Cristo é eterno e a gente não cai na real nisso. Porque a gente consegue ver, eu consigo ver esse tripé, então ele é real. Eu consigo ver aquela cadeira, então ele é real. Mas a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, vai dizer que o que a gente não consegue ver é o que é real. E o que a gente consegue ver é mentira, é enganoso. Eu não estou querendo entrar aqui naquela filosofia grega que fala que tudo que é espiritual é maior do que o que é carnal. Não. Mas às vezes a gente não tem esse estalo de perceber, cara, é muito importante. Não é uma ida à igreja domingo. Não é uma oração uma vez por semana. É muito importante.
Sabe quando a gente não pensa na morte, e às vezes a gente tem que ir num velório, e a gente é obrigado a pensar na morte, e você fica assim, putz, a morte realmente existe, né? Eu achava que ela não existe. Não é que você acha que ela não existe, mas você não tem a sensação de que ela existe. E a gente faz isso, muitas vezes, com Jesus. A gente trata Jesus como a morte. Tipo assim, cara, eu não vou levar tão a sério, mas a gente tem que entender que é uma parada real. E como o Kaká falou semana passada, ele pode vir a qualquer momento. E aí? A gente está vivendo uma fé fingida, uma fé farisaica, uma fé cética. E eu falo mais. Esse tipo de fé nos leva a brigar com Deus, a fé cética. Ela nos leva, de alguma forma, a achar que somos donos de nós mesmos e que nós sabemos fazer as coisas melhor do que Deus. Essa fé cética, ela pode até começar como algo genuíno, crendo em Deus e no poder dele, mas ela morre quando se embate com desafios. Então a gente pode, cara, eu creio em Jesus, Jesus é muito legal, Jesus, I love you. E aí chega um desafio, cara, um parente morre, eu fico sem grana, cara, sei lá, eu preciso enfrentar algo que me deixa muito assustado, eu preciso lidar com uma morte em família, alguma coisa assim nos desestrutura e faz, cara, isso aqui não dá agora. Eu não tenho tempo para me preocupar com uma fé em Jesus porque eu estou muito ocupado resolvendo coisas de velório. Ou eu não posso perder tempo orando, jejuando ou me dedicando ao Senhor porque eu tenho uma prova muito importante para fazer, eu preciso estudar. E eu vou dizer que até eu, assim, nossa, até o Daniel Santo, né? Mas enquanto eu estava estudando e preparando esse sermão, eu ficava assim, cara, eu não tenho tempo para orar agora porque eu preciso preparar o sermão. Aí você fica assim, mano, que hipocrisia, como o coração do homem é tosco. Que eu tô aqui e eu fico assim, cara, eu preciso preparar o sermão, então eu não tenho tempo para ficar com Deus, para falar sobre Deus. E a gente acha que a gente tem o controle e a gente abandona a fé verdadeira. E essa fé, ela é descrita lá em Lucas 8,13. Quando Jesus fala sobre as sementes, ele vai falar sobre a semente que caiu nas pedras. As que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Então a fé cética questiona, e não é um questionamento bom. É um questionamento provocativo. É um questionamento que não está pronto a receber uma resposta. É um questionamento que só está pronto a jogar questões porque porque nós estamos com raiva e a gente quer jogar, mas a gente não quer escutar a resposta. O estandarte da fé cética é a frustração. Ela revela o nosso íntimo, revela a nossa vontade de controlar Deus. E quando algo desconfortável acontece para nós, seja abrir mão de algo, seja enfrentar de cabeça erguida algo complicado, ou passar por uma grande tristeza, nós fugimos de Deus. Porque o nosso coração está tão impregnado com o pecado que não consegue enxergar a bondade de Deus no meio da tribulação. Vamos voltar um pouquinho para a história da Dona Socorro. Vamos pensar se o final fosse diferente. Porque é fácil falar, nossa, você teve fé porque o menino está lá, né? É lógico que você vai louvar a Deus, porque o menino estava vivo. Mas se a gente pensar se a Dona Socorro chegasse lá no hospital e o filho dela tivesse morto, como é que vocês acham que ela ia reagir? Eu não sei. Porque o máximo que eu conheço da Dona Socorro foi o que eu vi lá no documentário. Então, o meu conhecimento dela se baseia nisso. Mas se ela tiver uma fé realmente verdadeira, e se ela voltasse lá naquele hospital e visse o filho dela morto, eu acho que ela não ia amaldiçoar Deus, eu acho que ela não ia abandonar a fé. Eu acho que ela ia continuar glorificando, adorando e bendizendo o Senhor. Porque nós não somos donos da nossa vida. Mesmo se a gente não está em Jesus, nós não somos donos da nossa vida. Porque ou nós pertencemos ao mundo, ou nós pertencemos a Jesus. E isso hoje em dia tem gerado muito problema de ansiedade nas pessoas, porque as pessoas querem controlar tudo. E elas se frustram porque elas não podem controlar as coisas. Então, entre eu ser controlado pelo mundo ou ter o meu coração firme em Jesus, eu prefiro ter o meu coração firme em Jesus.
Uma fé verdadeira lida com a frustração de forma madura, confiando na soberania perfeita de Deus. Tem um exemplo muito fresco de um irmão aqui da nossa comunidade. Ele perdeu um familiar próximo e ele já tinha passado por essa situação, porque em dezembro ele tinha perdido um outro familiar. E, cara, me deixou muito tocado a forma como ele comunicou isso. Então ele mandou a mensagem comunicando o falecimento, pediu orações pela família, e no final da mensagem ele colocou um versículo de Jó. Jó, capítulo 1, versículo 21, que diz: o Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que eu volto a dizer, o estandarte da fé cética é a frustração. A gente se frustra porque a gente tem uma fé rasa em Jesus e a gente tem uma fé de que ele vai fazer o que a gente quer. E quando ele não faz o que a gente quer, a gente abandona. Então eu queria que vocês refletissem sobre esse primeiro ponto. Queria que vocês pedissem para o Senhor sondar o coração de vocês. A gente tem vivido uma fé verdadeira ou a gente tem vivido uma fé hipócrita? Uma fé farisaica ou uma fé cética? Ou as duas juntas, porque às vezes a gente pode viver as duas juntas também. Uma fé que se esquece de Deus quando surgem as dificuldades, ou uma fé que nos faz sentir a dor, mas sem culpar ou nos afastar do Senhor. E mais uma coisa, será que se Paulo escrevesse essa carta para nós hoje, individualmente, se Paulo escrevesse para o Daniel, ou para o Tiago, ou para a Lília, ou para qualquer pessoa, se Paulo escrevesse para nós, ele falaria a mesma coisa que ele falou para Timóteo? Porque se ele escrevesse para mim, provavelmente ele não ia falar isso. O segundo ponto, eu intitulei como perseverança. E eu queria colocar um ponto importante aqui. No versículo 5, lá na segunda parte do versículo 5, Paulo ele vai falar: estou convencido de que também habita em você, falando sobre essa fé não fingida. Essa expressão, estou convencido, no original, ela pode ser traduzida como estou sendo persuadido. Então, Paulo, aos poucos, estava percebendo que a fé de Timóteo não era fingida. O que eu quero dizer com isso? Eu não quero que a gente saia daqui hoje e com a expectativa de que, nossa, eu vou orar muito hoje à noite, fui tocado pela palavra e amanhã eu vou ser a pessoa com mais fé do mundo. Não é assim que vai acontecer. E pode acontecer? Pode. Mas olhando as Escrituras, a gente sabe que não é assim que normalmente Deus trabalha. Eu queria voltar com vocês lá no versículo 6 para a gente ler do 6 até o 14. Por essa razão, torna a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha, com fé e amor em Cristo Jesus, o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Queria que a gente focasse aqui. Eu não sei se vocês perceberam, mas Paulo usou muitos imperativos. E eu queria voltar neles, né? Mantenha viva a chama do dom de Deus. Suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho. Retenha o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. E quanto ao que lhe foi confiado, guarde-o. Mantenha, suporte, retenha e guarde. Esses 4 imperativos, eles são a receita para o desenvolvimento de uma fé não fingida. E nisso se baseia a perseverança. Mantenha, suporte, retenha
e guarde. Como assim? Vou explicar, calma. Quem conhece um pouco de história da igreja sabe que no começo a igreja foi muito perseguida. Existe uma frase, inclusive, que fala que a igreja foi regada pelo sangue dos mártires. E eu trouxe 3 histórias bem curtinhas de 3 mártires aqui da igreja para ilustrar um pouco o que eu estou querendo falar. Tá? O primeiro são 2 pessoas, tá? São irmãos. Então, os primeiros mártires que eu vou falar são Cosme e Damião. É meio perigoso falar disso aqui. Eu até fui perguntar pro Doug se estava de boa. Porque, assim, a gente sabe que Cosme e Damião eles sofreram uma espécie de sincretismo quando chegaram no Brasil e eles se tornaram orixás. Mas eles não são orixás. Eles eram cristãos que viveram no século III, se eu não me engano. Eles viveram no século III depois de Cristo. E eles eram médicos. Eles trabalhavam, eles exerciam a função deles como médico, e eles não aceitavam pagamento pelo trabalho deles. Tanto por amor às pessoas, mas mais por amor a Cristo. Durante o reinado do imperador Diocleciano, eles foram perseguidos pelo imperador e foram decapitados por não negarem a sua fé no Filho de Deus. Então essa é a verdadeira história de Cosme e Damião, para quem tinha dúvidas. Então se agora vierem perguntar para vocês, vocês falam assim, não, essa é a verdadeira história. O segundo mártir que eu queria contar para vocês é o chamado Policarpo de Esmirna. Ele viveu no século II, foi discípulo direto do apóstolo João, e a história conta que ele foi perseguido e preso. E durante a execução de Policarpo, eles tentaram tacar fogo nele. E ele não pegou fogo. Ele ficou andando no meio do fogo. E aí vocês sabem o que aconteceu? Um dos guardas que estava perto tirou a espada e furou o abdômen dele. E a hora que ele tirou a espada, começou a jorrar sangue do abdômen dele e o sangue apagou o fogo. E ele morreu. Esse foi uma pessoa perseguida por não negar a fé em Jesus. Por último, o apóstolo Pedro. Segundo a tradição, o apóstolo Pedro viveu alguns anos depois ali do livro de Atos, foi preso diversas vezes e foi martirizado. Ele foi crucificado de cabeça para baixo. Porque quando eles deram a condenação dele e falaram, você vai ser crucificado, ele falou, eu não sou digno de ser morto como meu mestre. Por isso eles crucificaram ele de cabeça para baixo. Então, a morte de cruz já era uma morte dolorida, de cabeça para baixo ainda, eu não quero nem imaginar. A questão é que essas pessoas não se converteram num dia e no outro estavam morrendo para Jesus. Existe uma frase de uma pessoa que eu não gosto e não sigo o que essa pessoa faz e fala. Mas existe uma frase dela que me tocou profundamente. Eu falei para ela assim, cara, um dia eu quero morrer para Jesus. E ele me respondeu, se você quer morrer para Jesus, você tem que começar a morrer pelas pequenas coisas. Você vai morrer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho ali, um pouquinho ali. Quando chegar o dia de você morrer de verdade para Jesus, você já vai estar tão acostumado de ter negado a tua vida inteira por causa dele, que vai ser só mais uma coisa que você vai fazer. Então a fé genuína, ela é construída em cima da perseverança. E dentre essas 3 histórias, eu gostaria de destacar do apóstolo Pedro. Se vocês têm algum contato, mesmo que mínimo, com o Evangelho, vocês conhecem a história de Pedro. Pedro, muitas vezes, no Novo Testamento, ele foi uma pessoa impulsiva, imatura, e Jesus até um dia deu a entender que ele estava sob a influência de Satanás. Chamou Pedro de Satanás. E no decorrer da história, a gente começa a enxergar uma maturidade na vida de Pedro. Então, no livro de Atos, ele prega com ousadia no dia de Pentecostes. Falei sobre Espírito Santo. Desceram línguas de fogo. Mentira, gente. Quando ele pregou em Pentecostes, a pregação dele levou 3.000 pessoas à salvação.
O cara que tinha negado Jesus 3 vezes. O cara que falou para Jesus, não, eu estou pronto para morrer por você. Pode deixar que os caras vão vir aqui e eu vou morrer por você. E aí ele negou Jesus 3 vezes. No decorrer disso, ele foi desenvolvendo a fé, uma fé genuína, e a pregação dele levou 3.000 pessoas à salvação. E no final, aquilo que ele tinha falado para Jesus que morreria por ele, antes de Jesus morrer e ressuscitar, no final isso aconteceu, porque ele realmente foi perseguido e morreu por Jesus. E a grande lição aqui da história de Pedro é que, assim como Timóteo, Pedro manteve, suportou, reteve e guardou. Ele manteve aceso o conhecimento que recebeu do Senhor. Somos levados a crer nisso porque depois da ressurreição de Cristo, quando vê Jesus na praia, ele se joga. Ele não quer nem saber, ele se joga e vai nadando até Jesus para pedir perdão. Ele suportou o sofrimento pela perseguição, porque Pedro foi preso. E ele se manteve ali, tanto que um dia um anjo do Senhor vai e tira ele da prisão. Então ele suportou o sofrimento pela perseguição. Ele reteve tudo o que ele aprendeu com Jesus e passou para as pessoas através das pregações dele. Pedro também guardou o bom depósito, de forma que permaneceu em seu ministério, permaneceu firme vivendo para aquilo que foi chamado a viver. Então, gente, para uma construção de uma fé não fingida, devemos perseverar. Quando estivermos em casa, quando estivermos em qualquer lugar, fora desse meio eclesiástico, a gente não pode se esquecer de manter aquilo que aprendemos todos os domingos e aquilo que também aprendemos diariamente na palavra de Deus. Nós temos que aprender a suportar as angústias que esse mundo pode nos trazer, não dando lugar para frustrações ou religiosidades vazias. Nós devemos reter todas as palavras de Jesus. E para isso nós temos os nossos irmãos na fé, que a gente possa buscar sempre os nossos irmãos, as pessoas da nossa comunidade, para sempre nos ajudar a relembrar as palavras de Jesus. E nós devemos guardar o nosso bom depósito, o nosso dom. Aquilo para o qual Jesus chamou a gente para fazer a diferença aqui nesse mundo. Então, cara, se a gente for chamado para ser Uber, que nem o Rodrigo era para ser Uber, nem sei se ele está aqui, mas o Rodrigo tinha sido chamado para ser Uber, agora ele é capelão. Mas, cara, se você for chamado para ser Uber, você tem que fazer a melhor viagem que você pode fazer no mundo. Você tem que ser o melhor Uber de todos. Se você for chamado para ser médico, você tem que ser o melhor médico de todos. Se você for chamado para ser pedreiro, você tem que ser o melhor pedreiro de todos. Porque nisso você vai estar guardando o bom depósito que o Senhor te deu. Isso é perseverar, isso é cultivar uma fé não fingida que vai crescer e dar bons frutos. E volto a dizer, não é fácil, porque a gente está sempre esquecendo disso. Jesus nos chama não para morrer para Ele uma vez. Porque é o que eu falei, a gente pode sair daqui hoje e falar, cara, vou morrer para Jesus, legal. E aí amanhã você já esquece, no dia seguinte você esquece, no dia seguinte você esquece. Mas toda vez que o nosso próprio pecado nos leva a nos afastar do Senhor, devemos morrer. Quando a gente prefere ficar mais 5 minutinhos no celular vendo o TikTok, ao invés de orar, devemos morrer. Quando permanecemos alheio ao sofrimento dos nossos irmãos, e por instinto ou por qualquer outro motivo decidimos não fazer nada, devemos morrer. Quando deixamos de pregar Jesus por vergonha, devemos morrer. Para ser mais claro, tudo que é contrário à vontade de Deus em nosso ser deve morrer. Só assim conseguiremos perseverar diariamente e começaremos a construir uma fé verdadeira. Vocês estão entendendo a relação do segundo ponto com o primeiro? Para a gente ter uma fé verdadeira, a gente tem que perseverar. Porque ela não vai acontecer de primeira, ela não vai ser vista de primeira. Mas a gente precisa perseverar. E digo mais, talvez a gente nunca olhe para nós e veja, nossa, eu tenho uma fé verdadeira. Mas às vezes o Senhor vê isso em nós. Conforme vai passando o nosso tempo e a gente vai desenvolvendo isso. Bom, o último ponto, para encerrar. Porque eu estou vendo que falta 2 minutos ali, só que no meu ensaio eu tinha dado o tempo certinho. Eu fui muito criativo para escolher o nome do último ponto. E o nome no último ponto é legado. Para essa parte final, eu queria que a gente lesse o versículo 5 e depois o versículo 13. O versículo 5 vai falar: recordo-me da sua fé não fingida,
que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. E o versículo 13 vai falar: retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O jovem Timóteo, ele recebeu a maior herança que alguém poderia receber. Parte dela veio da sua avó e da sua mãe, e a outra parte veio de Paulo. Então a gente veio caminhando pelo texto e amarrando as partes até finalmente chegarmos à conclusão dele. Uma fé verdadeira persevera, a perseverança gera frutos, e esses frutos levam outras pessoas a abraçar a fé. Para entendermos um pouquinho mais da história de Timóteo, vamos voltar rapidinho para o livro de Atos, tá? Então, quando Paulo e Barnabé estavam lá, Deus usou Paulo para curar milagrosamente um homem aleijado. E Listra era uma cidade grega. E as pessoas começaram a cultuar Paulo e Barnabé como deuses do Olimpo. E eles estavam prontos para... Eles já estavam fazendo isso, eles estavam sacrificando um touro em homenagem a Paulo e Barnabé. E aí Paulo ficou boladaço, assim. E aí nisso deu maior confusão, porque nisso daí já vieram os caras tentando apedrejar Paulo e Barnabé e eles tiveram que sair da cidade. Mas esse acontecimento é importante porque foi provavelmente nessa ocasião que a mãe e a avó de Timóteo se converteram. Então, assim, elas eram judias, as duas. O marido da Eunice era grego, ele não cria. Tanto que Timóteo não é circuncidado. E é interessante ver aqui que na cultura do mundo romano, os homens tinham autoridade absoluta sobre a família. Então a religião era a que o homem escolhesse. É interessante que mesmo com isso, a gente tem indícios muito fortes de que Timóteo foi ensinado na fé judaica desde criança. Apesar de não ser circuncidado, provavelmente a mãe e a avó dele diariamente ensinavam um pouco da fé judaica para o jovem Timóteo. E aí, quando Paulo apareceu pregando sobre esse Jesus, elas provavelmente tinham já uma fé não fingida, elas logo associaram que o Messias que era anunciado no Antigo Testamento era esse Jesus que Paulo e Barnabé estavam anunciando. E aí elas se converteram. E nesse meio tempo, entre a primeira viagem de Paulo e Barnabé a Listra e a segunda viagem, a mãe e a avó do Timóteo começaram a pregar Jesus para o Timóteo. De forma que quando Paulo voltou para Listra, ele já estava começando a ouvir de um jovem que tinha uma fé muito forte no Senhor Jesus. E queria aprender mais sobre isso. Então, Paulo encontrou Timóteo nessa ocasião. Ele tinha sido criado no judaísmo, a mãe e a avó dele se converteram e começaram a ensinar sobre o cristianismo, ele se converteu e o Paulo, que tinha pregado para a mãe e para a avó dele, voltou para a cidade e Timóteo falou: cara, eu quero ir com você, mano. E a partir daí, Timóteo começou a ser ensinado mais ainda acerca do evangelho através de Paulo. E é engraçado como os frutos e o legado de uma fé genuína, firmada nas Escrituras, ela pode brotar até mesmo num lugar que é improvável. Num lugar em que, teoricamente, a forma mais lógica de se pensar é que não seria pregado nenhum tipo de religião, nem a judaica, nem a cristã, para aquele menino, sendo criado por um pai grego naquela época. Mas aconteceu. E Timóteo, então, é educado na fé cristã e é convencido pelo Espírito Santo, se junta a Paulo na segunda vez que Paulo vai à cidade e assim se torna um líder cristão. Eu queria frisar essa parte. Um comentarista bíblico ele vai afirmar que Deus quer usar pais e avós para passar um legado eterno para seus filhos e netos. E é de extrema importância que eduquemos nossas crianças numa fé não fingida. Os nossos filhos, os nossos não, porque eu não tenho, mas eu quero ter um dia. Mas as nossas crianças e os filhos de vocês, eles precisam primeiro enxergar Jesus em vocês, para que vocês deixem um legado de fé verdadeira para eles. E eu posso dizer que hoje eu sou fruto desse legado. O meu pai está sentado ali. E ele me deixou esse legado. Então, quando eu morava lá na casa deles, todos os dias eu acordava de manhã
Ele estava no nosso quartinho da bagunça, orando, pedindo para Deus abençoar o dia dele, pedindo para Deus abençoar a família dele. E eu também lembro de vezes que eu acordava de madrugada e eu via minha mãe e meu pai orando por mim na cama, enquanto eu dormia. E foi um privilégio crescer assim. Foi e ainda é um privilégio aprender sobre Jesus olhando para o meu pai. E hoje é um orgulho ver que ele está aqui assistindo eu falar. Então, eu digo para vocês, pais, eduquem seus filhos no caminho do Senhor. Eu falo para os meus amigos, compartilhem e vivam Jesus no meio do contexto de vocês. E eu falo para Calvary, para a nossa comunidade Calvary, que a gente deixe um legado de fé em Curitiba. Se cada um aqui hoje for encorajado a ter uma fé verdadeira, a perseverar em conquistar uma fé verdadeira, a gente vai conseguir mudar essa cidade. E vai fazer a diferença nessa cidade. Porque uma igreja bíblica é uma igreja relevante para a cidade. Então que a gente possa ser essa relevância, que a gente possa ser esse farol de Jesus, para que a gente deixe o legado de Jesus nessa cidade. Nós necessitamos viver uma fé verdadeira, para que o legado salvífico seja deixado por nós. Eu quero deixar claro, sim, é um legado de pai para filho, de mãe para filha, de mãe para filho, mas também é um legado de amigo para amigo, também é um legado de pastor para pessoas que estão assistindo o culto, também é um legado que nós precisamos deixar de uma forma que as pessoas olhem para nós e não vejam nós, mas vejam Jesus e falem, cara, eu quero seguir a mesma fé que essa pessoa está seguindo. É isso que a gente precisa buscar ter. E para ter uma fé não fingida, a gente precisa perseverar na morte. A gente precisa perseverar morrendo para as nossas próprias vontades. É muito difícil. Não é algo fácil de se fazer. Não é algo que vocês vão conseguir dominar, que você vai chegar um dia e falar, nossa, hoje eu estou craque em morrer para mim mesmo. Porque cada milésimo de segundo a gente está pensando em coisas que são contrárias ao Senhor. E isso vai em todas as possíveis áreas da nossa vida. Vai da alimentação, vai do que a gente está assistindo na TV, vai de como a gente fala com o outro, vai do que a gente lê, vai do que a gente assiste, vai do que a gente faz ou deixa de fazer. Tudo impacta a nossa vida. Jesus não veio para impactar só o nosso momento de devocional, ele veio para impactar todas as áreas da nossa vida. Eu quero finalizar contando uma história que resume de forma muito boa todo esse sermão. Os morávios, ou irmãos morávios, eles foram cristãos perseguidos na Morávia. Morávia. A Morávia faz parte da República Tcheca, do que hoje faz parte da República Tcheca. Existia uma ilha que foi comprada por um homem muito rico, por um britânico, que era agricultor. E ele, para trabalhar nessa ilha, ele comprou 2.000 escravos. E essas pessoas iriam morrer sem nunca ouvirem falar de Jesus Cristo. 2 jovens morávios ouviram falar sobre essa ilha e fizeram contato com o dono da ilha para ver se eles podiam ir lá pregar o evangelho como missionários. E, para surpresa de 0 pessoas, o dono da ilha falou: nenhum pregador chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Ele não autorizou os missionários a irem na ilha. Porém, vamos observar. Eles já morreram a primeira vez. Eles falam assim, não, a gente quer ir lá naquela ilha pregar para os caras. A gente vai sair do nosso conforto aqui e a gente vai para aquela ilha pregar para eles. Eles já morreram uma vez, eles podiam ter parado aí. Aí eles ligam lá pro cara, putz, o cara falou não. Ah, então, o que a gente vai fazer? Acabou, né? Não satisfeitos, eles falaram, vamos fazer o seguinte. Vamos perguntar para ele que se caso a gente fosse escravo pro resto da vida, será que ele autorizaria a gente a entrar na ilha?
E aí eles ligaram para o cara e falaram, e se fôssemos a sua ilha como seus escravos para sempre? E aí o homem falou, beleza, se vocês vierem ser meus escravos, vocês podem ficar aqui. E aí esses dois irmãos foram e se venderam como escravos para esse britânico, para irem até aquela ilha e pregar o evangelho de Jesus. No dia que eles estavam no porto, se despedindo do grupo de oração, da família e dos seus amigos, estava todo mundo chorando com a partida deles. E quando o navio começou a tomar uma certa distância, essa parte pode ser um pouquinho romantizada, tá? Mas é bem legal. Quando o navio começou a se afastar, os dois missionários começaram a repetir a frase, que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. Eles estavam caminhando literalmente em direção à morte para que outras pessoas pudessem ser salvas pelo evangelho de Jesus. Entenderam o legado que eles deixaram aqui? Vocês conseguem mensurar o tamanho da fé que esses irmãos tinham a ponto de se venderem como escravos para que Jesus fosse pregado? Vocês conseguem imaginar o legado que foi deixado por esses dois irmãos? Quantas almas foram salvas por eles? O que faz alguém perder a própria vida por amor ao próximo? Gente, Jesus nos chama para vivermos uma fé não fingida. E como a gente aprendeu hoje, nessa primeira parte, né, da segunda carta de Paulo a Timóteo, ela só pode ser vivida através da perseverança fiel às Escrituras. Vivendo dessa forma, outras pessoas serão salvas e seremos instrumentos do Senhor aqui nessa terra, deixando um legado que não fala sobre nós, mas que fala sim sobre Cristo. Eu queria que vocês pensassem um pouco. Nós possuímos uma fé genuína que persevera e deixa um legado? E se a gente ainda não possui, a gente está disposto a sacrificar tudo que a gente tem, tudo, para desenvolvermos isso em nós? Todas as nossas comodidades, talvez todo o nosso dinheiro, talvez tudo que a gente tem, a gente está disposto a sacrificar tudo isso para que o Senhor desenvolva uma fé genuína em nós? Ou a gente vai preferir abraçar algo mais cômodo? Eu queria falar também com quem ainda não teve um encontro com Jesus Cristo. Se você ainda não conhece aquele que tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho, eu te aconselho e te desafio hoje a convidar o Senhor para adentrar a sua alma, iniciar uma construção de algo real e fundamentado na palavra. Eu queria que vocês pensassem, ficassem em silêncio por uns 10 segundos, pensassem sobre tudo isso que a gente falou hoje e depois a gente faz uma oração encerrando.